noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo também pelo Facebook. Nós, que alegria estarmos aqui na casa do Senhor. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Eu vou fazer a leitura e eu peço que os irmãos acompanhem, por favor. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 18. Vamos orar primeiramente? Pai, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor preparou para cada um de nós. Te agradecemos por cada irmão que está aqui ouvindo a Tua palavra, que está assistindo, ó Pai, nas Tuas casas. Que o Senhor, ó Pai, a cada dia mais possa nos alcançar. Que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Que, ó Pai, não seja a Dani falando, mas seja o Senhor, o Teu Santo Espírito agindo em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 19, diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade de Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: Levanta-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: Levante-se e coma um pouco mais, do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o Monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: O que faz aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho servido com zelo ao Senhor, Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuraram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: Tenho servido com zelo ao Senhor, Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuraram me matar. Então o Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegará, unja Hazael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nimsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Israel será morto por Jeú. E quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Até aqui.
Amém. Eu acredito que você já deve ter lido esse texto, né, ouvido pregações sobre Elias. Elias, um grande profeta de Deus que viveu no reino do norte de Israel, no reinado do rei Acabe. E Elias defendeu a adoração exclusiva somente a Deus, né? Também Deus realizou muitos milagres através da vida de Elias. Depois você volta um pouco dos outros capítulos e dá uma lida lá que tem bastante coisa que aconteceu na vida de Elias que é muito importante. Mas essa passagem especial eu gosto muito dela, porque eu acho incrível como a Bíblia, como Deus permitiu, né, que nós também víssemos as coisas maravilhosas e grandiosas que esses homens fizeram, mas também as falhas, as coisas que a gente passa todos os dias. Elias era gente como a gente, né? Ele também sofria, ele também tinha as crises dele, ele também foi para a caverna. Inclusive, né, o tema da mensagem é saindo da caverna. Quem aqui já não passou por uma crise existencial? Quem aqui já não passou por um problema, uma dificuldade em que teve medo e fugiu, né? E quis fugir. Aqui só para a gente, né, relembrar o contexto, Elias confrontou e também acabou matando todos os profetas de Baal no Monte Carmelo. Se você voltar um pouco, né, você vai ver. E o rei Acabe foi até Jezabel, sua esposa, que era uma mulher muito poderosa, por sinal, e contou a ela tudo que Elias tinha feito, tudo que o profeta tinha feito, né? E quando Jezabel viu esse relato, ela ficou muito furiosa, ela ficou muito brava. Como assim? Né? Como que ele fez isso? Matou todos os deuses. E aí, então, todos os profetas de Baal. E aí, ela ficou muito irada e falou, que, no versículo 2, né? Que os deuses me castiguem com todo rigor se até amanhã nessa hora não fizer com a sua vida o que fez com a vida. Naquele momento que Elias ouve essa ameaça, acho que as pernas dele tremeram, né? Falou, opa, peraí que agora fiquei com medo. Então, Elias, que era um homem, um profeta de Deus, quando você vê a história, tantos milagres que ele viveu, tantas coisas maravilhosas. Gente, um capítulo antes, caiu fogo do céu. Elias orava, parou de chover por 3 anos. Elias orou, voltou a chover. Então, assim, são coisas que não eram coisas simples, eram coisas grandes e extraordinárias que ele tinha vivido. E aí, então, ele foi para a caverna ali enfrentar essa dificuldade, esse momento difícil, né? E a gente sabe que se não é a graça, se não é o amor de Deus, se não é o cuidado de Deus, nós perecemos. Nós não aguentamos, né? E Elias, é engraçado que no versículo 3 fala assim que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Ele estava meio confuso, porque ele fugiu para salvar a sua vida e de repente, logo à frente, ele vai dizer assim, tira minha vida, Senhor. Ele podia ter ficado lá então já para morrer, né? Mas ele estava completamente confuso, ele estava com medo, né? Eu acho que foi uma somatória de coisas que aconteceram também, que foram ali pingando, e uma gota, uma ameaça que ele sofreu, transbordou aquele cálice, e ele ficou cansado, né, de lutar, cansado de enfrentar, talvez, cansado de lutar. Normal, quantas vezes nós também não fazemos isso, né? E Elias deixou seu servo e foi caminhar sozinho pelo deserto. Um profeta que era guiado por Deus, obediente, teve medo. E quantas vezes também nas nossas vidas nós não enfrentamos situações em que nós temos medo. Eu estava lembrando assim, quando a gente estava agora no início do culto, quantas vezes a gente sobe aqui com medo, né? Mas é aquele temor bom, aquele medo que nos dá aquela sensação de, nossa, como eu sou pequeno diante da grandeza de Deus. E muitas vezes a vontade que tem é da gente fugir, da gente sair correndo, falando, não vou enfrentar isso não vou deixar. Tantas situações que nós somos colocados muitas vezes e nós não queremos enfrentar, nós queremos fugir. Nós temos medo, nós somos seres humanos frágeis, né, que dependemos completamente de Deus. E às vezes existem aqueles medos que, entre
entre aspas, é bom, a gente tem que nos protege, mas também tem um medo que nos paralisa, que esse foi o caso de Elias. Aquele medo que ele sentiu paralisou. E é um medo que muitas vezes nós temos que tomar muito cuidado. Porque pode ser um momento, mas também pode atrasar toda a nossa vida. O medo nos atrasa, o medo nos atrapalha. Quantas vezes, diante de um trabalho novo, diante de uma circunstância nova, que a gente pode, de repente, viver coisas grandes, experiências diferentes que Deus está ali nos mostrando, mas por medo, nós achamos melhor não sair da nossa zona de conforto. Você fala, não, melhor eu não arriscar. Né? Muitas vezes a gente fala assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Um estudo, alguma faculdade que a gente vai fazer, a gente fala, não, eu tenho medo, vai que não dá certo, vai que eu não termino, vai que eu não consigo. E muitas vezes a gente tem que enfrentar os nossos problemas. Muitas vezes não, sempre a gente tem que fugir, não é uma solução para nós, cristãos, não é uma solução. Por mais que Elias tenha passado por esse momento e saiu ali daquele momento do propósito de Deus, Elias, ele fugiu, ele teve medo, mas também depois ele retornou. Foi um momento. Mas nós, muitas vezes, fugimos daquilo que Deus preparou para nós e estacionamos. E é aí que nós temos que tomar muito cuidado. Tem uma pessoa também que a gente muitas vezes fala aqui, e eu gosto muito, que é de Gideão. Gideão, quando você for abrir a sua Bíblia lá, veja em Juízes capítulo 6. Gideão, o profeta que teve medo. Assim que ele foi chamado, é muito interessante porque ele estava ali, ele e o povo estavam escondidos em cavernas, nas montanhas, porque eles estavam com medo dos midianitas. E Gideão estava lá malhando trigo no lagar, um lugar de pisar uvas ali. E ele era um lugar escondido. O anjo chega para ele e fala assim: você é contigo, homem valoroso. Mas como assim? Eu penso que Gideão falou assim: quem? Eu? O que você está falando? Porque eu não sou esse homem, não. E ele já começa falando: não, porque Deus abandonou a gente, porque é assim, e já descarrega ali no anjo. Ele fala assim: olha essa tua força, Gideão. Você libertará o povo dos midianitas. Como assim? E Gideão já falou assim: não, eu sou o menos importante da minha família. Já começou, todo aquele discurso dele pronto. Não, eu sou o menos importante da minha família, eu não tenho condição nenhuma de libertar ninguém, eu não vou conseguir sozinho. E já começa a me falar. Gideão, como nós, seres humanos, com medo do novo, com medo de sair da zona de conforto, com medo de enfrentar ali as batalhas. E o que aconteceu com Gideão? Depois os cabos só de veja. Mas Gideão fez algumas provas, para saber se realmente era o que Deus estava falando. Mas ele enfrentou, e com menos homens ele conseguiu ganhar as batalhas. Não pela força dele, mas porque Deus estava com ele. Então, assim como Gideão, tem tantos outros líderes. O povo de Deus também passou por várias situações em que, pela força deles, eles não iriam conseguir mesmo. Mas eles tiveram medo. E às vezes esse medo atrapalhava. Josué também, quando teve que ali liderar o povo. Josué, seja forte e corajoso, não desanime, não temas. Eu estou contigo. Vai, prossiga, vai em frente. E a gente se esquece, A gente, quando está nas nossas lutas, quando a gente entra na nossa vida, a gente fala: mas isso aconteceu lá, lá naquele tempo lá, hoje não, hoje eu não vou arriscar. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É o mesmo Deus que encorajou Josué, é o mesmo Deus que encorajou Gideão, é o mesmo Deus que encorajou tantos homens e mulheres de Deus para enfrentar as batalhas. Esse é o mesmo Deus que nós servimos. Que muitas vezes fala assim: continua, vai em frente, não tenha medo. Eu sei, é difícil. Às vezes você olha assim e fala: não vou conseguir. Eu não vou. Eu sou filha de Genilza, eu sou
imagine, da minha terra de carbono, eu não vou conseguir. Vá em frente, continua, né? Não tenha medo. E não só medo, ele fugiu. Irmãos, nós às vezes dá uma síndrome de Jonas em nós, que é incrível, que nós queremos fugir dos propósitos de Deus. Deus fala conosco dia após dia, domingo após domingo, mas parece que a gente entende. A gente não é, né? A gente consegue entender, nós somos inteligentes, somos um povo que escuta Deus. Mas quando chega na hora da ação, ali de pôr em prática, nós recuamos. Não vou, tenho medo, né? E não dá. Quando nós servimos a um Deus como o nosso Deus poderoso, não há nada que vai impedir sua vida, né, de prosseguir, a não ser que você, com medo, estacione. Nós precisamos enfrentar, fugir não vai ser uma solução. E mais, que nesse caso, Elias, ele quis fugir até da presença de Deus, eu penso, porque ele largou o servo dele, porque ele pensou assim, se eu for meu servo, ele vai querer, né, me ajudar, eu não quero ajuda, eu não quero ninguém, eu quero me isolar, eu quero ficar sozinho. E Elias se isolou mesmo porque ele não queria nada, ele não queria ninguém, ele queria fugir dos propósitos de Deus, de tudo. Quantas vezes nós também não queremos fugir da presença de Deus? Mas não dá. O pastor acabou de ler aqui, Salmo 139. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão guia. Ainda ali tu me ajuda. Nós, em alguns momentos, nós vamos achar assim, que nós precisamos fugir. Talvez seja a única opção que nós venhamos a ter. Mas Deus, Ele não deixa a gente olhar para trás. Aquele que pôs a mão no arado, aquele que está com Cristo, Ele não deixa você pode tentar, você vai lutar. Eu estou falando isso por experiência própria. Você vai lutar para querer e não vai conseguir, porque nós fomos atraídos e nós fomos encontrados por Ele. Não fomos nós que vamos atrás de Deus. Deus também vem atrás de nós e nos traz para perto. Nós somos atraídos. Você já passou por aquela experiência de você, às vezes, não está sentindo nada, assim, está um deserto na sua vida, mas de repente você sente aquele desejo, aquela vontade de estar perto de Deus? Não é você, não é a sua força, é a presença de Deus nos trazendo para perto. É Deus nos envolvendo. Sabe aquela sede, aquela fome que às vezes nós sentimos que dá vontade de ter isso todos os dias, né? Mas às vezes a nossa agenda é tão difícil. Mas é Deus que nos atrai. É o Espírito Santo que está ali queimando dentro de nós, para nós estarmos na presença de Deus. Nós pertencemos a Ele. A partir do momento que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não está sozinho neste mundo. Você tem, além de uma família, né, da fé, você tem a Deus. Um Deus que te guia, que cuida de você, que protege você e que não vai deixar você morrer no deserto. Não vai deixar você ficar lá na caverna. Se você está achando que você está aí na caverna e vai ficar muito tempo, esqueça. Não vai. Porque Deus é um Deus que nos traz para perto. E é muito interessante porque Elias, ele sofreu aquela crise existencial, aquele momento depressivo, e ele ficou extremamente triste, né? Extremamente com vontade até de morrer. E várias vezes, e uma vez eu preguei nesse texto, e eu juro, irmãos, que antes de eu passar pelo que Elias passou, eu julguei Elias. Eu falei assim, gente, que mimimi de Elias. Elias ali tinha tudo, né? Vivendo tantos milagres. Para que sofrer agora, nesse momento, agora que no finalzinho ele vai ficar chorando, vai ficar falando, porque eu sou sozinho, porque tantas experiências que ele viveu com Deus, e eu já falei que ele estava de autoconsideração.
Mas até o momento que você também sente essa depressão, essa tristeza, essa angústia, essa ansiedade, essa crise existencial, essa luta interior, até o momento que você também passa por isso. E você vai para a caverna e lá você vê que pode estar tudo bem na sua vida. Pode estar tudo correndo maravilhosamente bem. Pode estar tudo fluindo. Mas algo acontece e pode ser N fatores, eu não vou entrar aqui porque existem os psicólogos que nos ajudam, os psiquiatras também, mas existem N fatores, somatórias de problemas, enfim, de situações que acontecem para a gente chegar nesse ponto. Mas às vezes do nada. Acontece isso e nós ficamos realmente muito tristes, muito desanimados, frustrados. Às vezes o cenário ele está difícil também, não é só quando não tem um problema, mas às vezes já tem o cenário, você olha e fala, não tenho para onde, não tenho o que fazer, e aí você entra nessa caverna, nessa depressão, nessa tristeza, e é um isolamento. Elias, olha só para você ver, né? Eu estava conversando com o Paulinho ontem. A doença do século, a doença da depressão, que é do século XXI, é uma doença que as pessoas, a primeira coisa que as pessoas fazem é isolamento. Elas deixam de estar próximas das pessoas. As primeiras, elas largam todo mundo e se isolam dentro de casa. E aí elas param o quê? De comer, querem dormir. E é realmente isso, a gente para de comer, a gente quer dormir eternamente. Isso, gente, não é um tipo de situação que é falta de Deus, falta de fé. O irmão está fraco na fé. É pecado. Certeza que aconteceu alguma coisa, ela pecou, aí caiu a crise. Não é. Muitas vezes não é. Muitas vezes existem casos e casos, né? Tem toda uma estrutura, toda uma situação para ser analisada. Mas aqui, na vida de Elias se cansou, se frustrou. Ele se cansou, ele ficou exausto de lutar. E assim somos nós. Assim somos os problemas também que nós enfrentamos. Nós somos vulneráveis, né? Somos frágeis. E essa história aí de que crente tem uma super capa de herói, heroína, que vai acontecer tudo que a gente quer, não existe. Não existe. Essa teologia está completamente errada, de que a gente é forte o tempo todo. Não é. Nós também passamos por dificuldades e vontades de desistir, de desanimar da fé, de desanimar dos caminhos. Porque é uma das pressões também que acontecem nas nossas vidas. E aqui que está o ponto-chave. Elias não foi esquecido por Deus. Deus podia ter falado assim, tá bom, Elias já fez a parte dele, deixa ele lá na caverna, deixa ele passar pela situação dele e vamos seguir em frente, vou chamar outro, levantar outro. Deus é Deus, mas ele não deixou Elias morrer, ele não deixou Elias perecer lá no deserto. Ele simplesmente, nós somos filhos de Deus, não estamos isentos mesmo de uma bolha espiritual de que nada vai acontecer. Lógico que Deus nos protege, mas tem hora também que a gente é levado pelo vale, é levado para o deserto, é levado para as situações da caverna, passa por dificuldades, mas a graça de Deus e a dependência que nós temos no Senhor, ela nos sustenta. Deus não nos abandona. Você pode estar passando o pior dia da sua vida, a pior fase da sua vida, você vai ver, naquele momento talvez você não enxergue, mas depois você vai ver que Deus proveu e Deus te deu forças para você sair, para você. Não foi a sua força, não é a nossa força, é completamente a presença de Deus. Paulo, aquela situação naquele ora 3 vezes, para tirar o espinho da carne, o que Deus fala para ele? Está lá em Coríntios, em 2 Coríntios. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo
repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Então, essa história de você ser um cristão que enfrenta tudo e todos, não, irmãos, não é esse o caminho que Deus está nos levando. É um caminho que, às vezes, você vai se sentir fraco, e é normal. Mas ali, nesse momento, você vai ver a provisão de Deus. Você vai ver que Deus está te sustentando. Nesse momento delicado, de vontade de desistir, Elias não foi esquecido. Deus não desamparou, né? Muito pelo contrário, deu a provisão. O que aconteceu? O anjo foi lá, Elias, acorda, vai lá comer. E ele comeu. Depois, novamente, Elias, levanta, vai lá comer, senão você não vai aguentar. O caminho é longo. Deus sabia para onde ele estava indo, Deus sabia, né, o que ele estava. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas intenções. E Deus sabe aquilo que nós precisamos e necessitamos. E às vezes é a graça, somente a graça do Senhor para nos sustentar. Somente Ele. E Ele nunca, quando as nossas forças se acabarem, irmãos, gravem isso. Quando as nossas forças se acabarem, quando tudo estiver um caos e você não tiver mais forças, você vai ter a provisão do Senhor na sua vida. Deus é um Deus Emmanuel, Deus conosco, Ele nunca nos deixa. E é uma certeza, isso não é uma coisa que você fala assim, será que Deus não ficou um período lá em silêncio, lá no dia que você vai... Irmãos, Deus nunca Ele vai nos abandonar. Ele pode até deixar a gente ali, né, de molho um pouquinho, às vezes a gente não ouve, né? Mas a gente também não pode medir a presença de Deus pelo que nós sentimos. Isso é uma coisa que realmente, porque as pessoas, elas falam assim, eu não estou sentindo de perdoar, mas perdoar no mandamento. Não estou sentindo de amar o irmão, mas é um mandamento. Mas eu não estou sentindo a presença de Deus, mas Deus está, não é para você, tem coisa que não é você sentir, não é você que vai medir. Ele está, Ele vai fazer, é o que está escrito, é promessa, é esperar. Não é o nosso sentimento, as nossas emoções. A gente às vezes coloca uma nivela, né, ali, coloca assim, não, a igreja ela só vai fluir mesmo quando tiver uns 100 membros. Aí a igreja vai acabar. Não, irmãos. Não, quando tiver uma orquestra, quando tiver registrando, aí a igreja vai fluir, aí a gente vai sentir a presença de Deus. Não é assim, não é o que você sente. Deus está fazendo, Deus está agindo, tanto 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Deus está fazendo com a quantidade de pessoas que está aqui. Deus está agindo. Gente, na escola dominical, quanto nós aprendemos, quanto nós vemos o mover de Deus, é maravilhoso. E você chegar em casa, está vendo, está sentindo, mas o que você está fazendo? Não é o seu sentimento, não é as suas emoções, é a presença de Deus. E é algo que é sobrenatural. Então é que você não vai ver mesmo. Então é que você vai estar lá no lado, você não vai sentir. Mas dentro de você a fé é a certeza daquilo que nós não podemos ver. Então, você não vai ver mesmo, mas você tem a certeza. É a fé, isso é fé. Não é sentimento, não estou sentindo, não. Eu tenho certeza de que Deus está amando. Isso que nós precisamos ter. O maior erro que nós temos cometido é dimensionar ao poder de Deus. Não, será que Deus vai fazer? Não, Deus está fazendo. Do jeito dele, na hora dele, da maneira dele. Assim como aconteceu em várias situações na Bíblia, quando a gente pega a Bíblia e veja se tudo aconteceu da mesma forma com todos os profetas, todos os reis. Não, cada
cada história é cada história, cada situação foi uma situação. Os milagres de Jesus, todos foram iguais? Não. Cada um ele usou de um jeito, uma maneira. Deus é criativo. Né? Ele faz do jeito dele, da maneira dele. E o que nós temos que fazer? Nos render diante dele. Né? Nos render e realmente deixar que ele conduza a nossa vida. E Elias foi então sustentado. Quantas vezes nós estamos nesses períodos difíceis e tem pessoas que estão orando por nós e nós nem sabemos. Eu, no ano passado, eu tive uma semana muito difícil, foi acho uns 10 dias que eu estava com Elias. Eu acredito que foi meu momento de caverna que eu falo. Eu entrei nessa caverna e eu tive uma tristeza muito grande, era como se os dias estivessem todos cinzas, preto e branco. Não via cor, não via vontade de viver, não tinha vontade nenhuma de vir à igreja, não tinha vontade nenhuma de fazer nada. Eu não sentia nada, eu via os louvores, eu ouvia as pregações, mas era como se nada acontecesse. E eu lembro que depois que o Paulinho ficou super preocupado, né? E ele foi pedindo oração para as pessoas, e eu sei que eu tenho certeza absoluta de que talvez aqueles 10 dias ali difíceis, eu não sei até hoje, né, o motivo pelo qual foi, mas Deus me sustentou e as orações das pessoas que eu nem sabia que estavam orando por mim me sustentaram. Eu tenho certeza absoluta que não foi porque eu não tinha forças, eu só queria ficar deitada quietinha no meu canto. E eu tenho certeza absoluta que foram as orações dos irmãos e da igreja e a presença de Deus que levantou, que aquela luzinha, sabe, que no fim do túnel, quando você vê, aquela luz já entrou, invadiu o nosso ser e a gente renova, né? Renova a nossa vida, a gente consegue prosseguir. E é isso de que nós precisamos, irmãos, é da presença de Deus, é do fortalecimento uns dos outros. E nesses dias de caverna, de tristeza, de luta, talvez de depressão, não é um julgamento. Você está sem Deus. Porque a igreja, às vezes, algumas igrejas têm essa falha, né? Não tem esse entendimento. E julga as pessoas e acabam afastando mais. Não estende a mão. Não fala assim, não, vamos orar, né? Vamos estar juntos. Não, acaba afastando. Então, mas que nesses dias nós possamos ter a certeza, se você ainda não passou, ou já passou, saiba que Deus está contigo, provendo todas as coisas, provendo todas as coisas. A força que você precisa está nele. Ele cuida de nós com cuidado especial. E esses momentos, eles podem até a gente achar que a gente está, né, longe de Deus. A gente fala assim, nossa, será que eu sou o problema? Né? Será que a minha fé, será que a minha... Nada pode nos separar da mão de Deus. Como eu disse antes, Deus nos encontrou. Jesus nos encontrou, nos trouxe para perto. Ele nos achou. Ele nos traz para perto. E é Ele que nos conduz. Tenha certeza disso. E por fim, então Deus chamou Elias para fora, né, dessa caverna. Falou, saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. E isso aqui para mim também é outro aprendizado extremamente importante. Porque foi um simples extraordinário, eu falo. Deus, a gente acha que Deus vai agir, né, de forma grande, extraordinária. Eu, sabendo da história de Elias, né, eu falei, não, Deus já está no fogo, vai cair tudo esse negócio, esse vento, esse terremoto. Deus não estava no nada, não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo. Deus estava onde? No sussurro, suave, calmo, tranquilo. E a gente é surpreendido. Que a gente tem a tendência de esperar luzes, fumaça, pirotecnia. A gente tem essa tendência a achar que Deus vai agir, vai trazer um anjo, e a pessoa vai bater no porta da nossa casa e falar, eis você aqui, eu vou te falar agora. A gente quer isso. Eu estou sincera com vocês, eu já falei, não, Deus, o Senhor vai me tirar de um lugar, você vai ter que falar comigo assim, tá? Deus vem, fala um sussurro suave, abraça,
a gente vai seguindo. Deus, Ele desconstruiu esse pensamento nosso, né, nesse momento aqui, de que para Ele falar conosco tem que ser de uma forma grande, distante. Não. Às vezes é ali no seu quarto, você fecha a porta, você tem aquele seu momento do secreto, né? Seu momento íntimo com Deus. Ali naquele sussurro suave, Deus vai te conduzir, vai limpar suas feridas. Às vezes é naquela reunião de oração que só tem 4, 5 pessoas, dá frio, aquele frio, os irmãos se reúnem, Deus fala ali naquele momento. Então, não é a quantidade, não é o jeito, a maneira, o lugar. Deus, Ele fala conosco o tempo todo. Deus, Ele age no simples, na simplicidade, né? E às vezes a gente deixa de viver, de experimentar essas coisas, a ação de Deus, por esperar algo. Nossa, mas Deus não está fazendo, Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus está mostrando para você. Às vezes a gente assiste, né, as pregações, inclusive muitas pregações boas que colocaram lá no grupo do WhatsApp, e às vezes a gente olha para aqueles homens, né, grandes de Deus falando, pregando, para nossa, se eu estivesse lá, imagina que legal. Mas às vezes a gente está aqui, Deus fala, né, de uma forma maravilhosamente bem também, e a gente é tocado por Deus. Ai, se eu estivesse lá, eu tenho um sonho de ir naquela igreja Lagoinha, né, do Diante do Trono. É o meu sonho, eu tenho vontade de ir, irmãos, pode me julgar. Mas eu tenho vontade. E às vezes eu fico, nossa, mas eu vou ter que ter uma jornada assim, difícil para chegar lá. E mesmo assim, né, quando eu estou na minha casa ouvindo o louvor do Diante do Trono, eu também sou tocada por Deus da mesma forma. Se eu estivesse lá, né? Eu fui num congresso do Diante do Trono, de nós mulheres, e a Ana Paula não estava lá. E eu fiquei assim, nossa, por que a gente, né, tem uma expectativa tão grande de esperar das pessoas, dos homens, o que Deus faz conosco ali, no nosso quarto, no nosso momento de secreto? A gente coloca muita expectativa nas pessoas, coloca muita expectativa na igreja, coloca muita expectativa no grupo do louvor, quando na verdade Deus está agindo de forma simples. Eu falo que essa formação do grupo de louvor já faz mais de 10 anos, né, que a gente está aqui na igreja. A gente já passou por algumas equipes. E essa formação talvez seja mais simples porque a gente está, né, ainda aprendendo e se reunindo novamente, mas é um dos momentos que eu mais sinto, assim, sabe, uma essência verdadeira. Porque a gente está aqui de forma simples, das nossas limitações, né, com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, e Deus está ali. Eu falo que eu morro de medo de cantar sozinha. Se o Paulinho não veio, eu forço o Paulinho a vir, porque eu morro de medo de cantar sozinha. Mas eu sei que Deus, Ele não está preocupado com a minha voz. Deus não está preocupado se o louvor tocar bem ou mal, né? Apesar de a gente se esforçar e fazer o melhor. Mas Deus quer a nossa adoração de dentro para fora, a verdadeira essência. Aquilo que a gente mostra é bonito, pode até ser legal, a gente fala bem, mas a verdadeira essência é o que Deus vê, a motivação, a intenção. Então, irmãos, não se engane com a aparência. A aparência pode ser linda, maravilhosa, mas o que vai contar, o que tem valor, é o que tem dentro. É a motivação, a intenção, é o interior, é aquilo que Deus está procurando. Ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então, Deus está dizendo para nós, não é um show de pirotecnia que eu quero, que eu estou buscando, que eu estou falando. Não é através disso. É através da simplicidade. Nós temos um exemplo claro, né, de Jesus. Jesus, quando veio, o povo esperava de Jesus, o rei, né, fosse libertar o povo de que forma? Como um rei. Não, Jesus chegou simples, né, chegou no jumentinho, lá a gente canta o louvor, ele chegou no jumentinho. E ali, naquele momento,
Jesus nos ensinou tantas coisas, viveu de forma simples. Simples, amados, é também extraordinário. É também o mover de Deus. É também a palavra de Deus. Né? Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. De forma simples, a cura de Elias estava naquela voz, tranquila, mansa e suave. E tudo que nós precisamos é ouvir essa voz suave de Deus. Tem um exemplo também, para finalizar, de Naamã. Naamã também, quando foi lá buscar a sua cura, né, da lepra, ele chegou querendo que fosse tratado de uma forma especial, extraordinária. Tipo, como assim? O servo mandou falar assim, ó, vai lá no rio, 7 vezes ser curado. Mas como assim? Eu quero que a pessoa venha falar comigo, né, Naamã, dizendo, eu quero que a pessoa fale uma coisa grande. E aí o servo dele fala assim, não, mas se não fosse uma coisa difícil, você não ia fazer? Então faz o que é simples. E o que foi? Como ele foi curado? De forma simples. Foi lá no Rio Jordão, se lavar, se mergulhar 7 vezes. E então ele foi curado. Quando ele aceitou o simples, ele foi curado. A voz do Senhor não precisa ser espantosa. Não precisa gritar aos nossos ouvidos. Nós que precisamos estar atentos à voz do Senhor. Nós que precisamos estar atentos aos sussurros suaves que o Senhor está nos dizendo. E é nesse momento que as nossas forças são renovadas, que a nossa bateria é recarregada, que nós encontramos a força que nós precisamos para prosseguir. Imediatamente, depois desse momento ali que Elias ouviu a voz do Senhor, o Senhor já falou, engraçado que Deus não respondeu as perguntas de Elias, né? Ele só falou, levanta aí, vai lá, hoje fulano, hoje ciclano, tem mais 7 mil de vocês, então vamos lá e bora trabalhar. Não é para ficar aqui não, volta para o caminho que você veio, volta e retorna, faz isso e vai trabalhar. Ouviu a voz do Senhor, imediatamente já foi obedecer a voz de Deus. Foi ali voltar ao seu trabalho. Então, irmãos, nós temos aí um trabalho também a fazer. Nós também temos dias de alto e baixo. Somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores, necessitamos todos os dias da graça de Deus. E é nas nossas limitações, na nossa fraqueza, nos nossos dias em que nós achamos que nós somos tão fracos, que Deus ele nos surpreende. Né? Deus chega e fala, a minha graça te basta. É só isso que você precisa. Deus, mas eu preciso disso. Só a minha graça te basta. Eu sei o que você precisa, o que você necessita. Nós achamos que é muita coisa, mas o simples de Deus nos basta. A presença de Deus, que é extraordinária, é isso que nós precisamos. Vou chamar um grupo de louvor. E só para concluir, Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz assim, o profeta Elias era um ser humano como nós. Era um ser humano como nós. Ele orou com fervor que não chovesse. Durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Pois ele orou para chover e choveu. Elias, gente como a gente, né? Olha só a situação que Elias passou, que nós também muitas vezes enfrentamos. Mas você pode ter a certeza de que, sendo na caverna ou não, se achando forte ou fraco, Deus está conosco. Deus está nos ajudando, nos suprindo todas as nossas necessidades, as lacunas do nosso coração, aquilo que às vezes nada deste mundo vai preencher, porque coisas deste mundo não preenchem esse vazio, é somente a presença do Senhor. Quero convidar vocês a se colocar de pé, vou orar, deixa eu
Canta mais uma vez. Senhor, que a cada dia, a cada instante, nosso maior desejo seja realmente nos render verdadeiramente a Ti, ó Deus. Pai, muitas vezes, como Elias, perdemos as forças, ficamos cansados, sobrecarregados, às vezes não encontramos saída, temos medo, fugimos da Tua presença, queremos fugir, assim, mas sabemos que não há como escapar da Tua presença, ó Deus. O Senhor nos traz para perto. O Senhor nos envolve com Tuas cordas de amor. Às vezes o Senhor nos leva a desertos para falar e para mostrar a provisão e o cuidado que o Senhor tem conosco. Deus, quando nós olhamos para nós, sabemos que nós, pela nossa força, não conseguimos nada, Deus. Mas quando nós olhamos o tamanho do Teu poder, da Tua grandeza, quando nós olhamos o Deus grande que o Senhor é, soberano, poderoso, Rei dos reis, Senhor, com essa grandeza, com esse amor, com essa magnitude que nós não temos como explicar, ainda se olha para nós, se importa conosco, com as nossas dores. O Senhor não nos julga, o Senhor não aponta o dedo, não nos larga no meio do caminho. O Senhor não é como um ser humano que promete e não cumpre. O Senhor é muito pelo contrário, tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor disse, irá se cumprir, está se cumprindo. E nós só temos que ter a certeza, Pai, de nos agarrar à fé todos os dias. E sabemos que o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa rocha firme, o Senhor é o nosso descanso, o Senhor é a nossa tranquilidade que nós precisamos, o Senhor é o nosso oásis. É a Tua presença que nos abastece, é a Tua presença, a Tua palavra, o alimento que nós precisamos todos os dias é a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a ter a cada dia mais anseio, fome e sede pela Tua palavra, porque assim, no dia mal, nós não vamos perecer, mas vamos permanecer em Ti, ó Pai. Vamos permanecer na rocha firme que é o Senhor Jesus. Não há nada deste mundo que possa nos separar do Teu amor, ó Deus. Não há nada deste mundo, nem tribulações, nem dificuldades, nada que vá nos separar do amor de Cristo Jesus. Portanto, nessa certeza, ó Deus, nós queremos prosseguir, olhando para o alvo, olhando para o Senhor, olhando para o alvo que é o Cristo Jesus, o autor e consumidor da nossa fé. É somente em Ti, ó Deus, que nós encontramos alívio nesses dias difíceis. É somente em Ti que nós encontramos a esperança de dias melhores, ó Pai. Porque sabemos que aqui neste mundo nós vamos ter os nossos dias bons, dias maus, mas se permanecermos firmes, estaremos eternamente com o Senhor na glória eterna, vivendo os melhores, maiores dias das nossas vidas. E é lá que nós esperamos, é por lá que nós ansiamos, Senhor. É pela Tua vinda, é por esses dias, ó Pai, que nós não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá luto, mas haverá alegria, haverá, Senhor, a Tua presença conosco o tempo todo. É nisso que nós queremos nos fortalecer, nas Tuas promessas.